Bom dia, galera! Estamos começando a Chá e Poesia. Vamos começar com o nosso bloco livro de receitas, que terá uma receita inusitada de chocolate com chá mate. Também teremos, na cerimônia do chá, o nosso simpático Ricardo Pimenta, que faremos uma entrevista maravilhosa com ele. E por último, no nosso quadro Na Chaleira, o terceiro prêmio Agostinho de Cultura, que você não pode perder. Estamos de volta com o nosso programa Chá e Poesia e enquanto o nosso convidado Ricardo Pimenta não chega, nós prepararemos um chocomate delicioso, que é a mistura do chocolate com o chá mate. Vamos lá? E o chá de hoje é o chocomate cremoso e os ingredientes são os seguintes: 2 xícaras de leite gelado, 2 xícaras de chá mate bem forte, 7 colheres de sopa de leite em pó e chocolate a gosto. Modo de preparo: faça primeiro o chá mate bem forte, adoce a gosto e deixe gelar. Bata os outros ingredientes no liquidificador e despeje aos poucos o chá mate. Gostou de nossa receita? Tem alguma receita que você queira nos mostrar? Mande a receita para o e-mail chaepoesia@gmail.com. Opa, parece que o Ricardo Pimenta já chegou! Vamos ao comercial e logo voltaremos com o nosso programa Chá e Poesia. O que você tá apontando aí pra mim? Então, eu tô querendo colocar um banco aí, né? Mas é difícil tava esse túnel, né? Porque eu moro num prédio e caí na sala da minha vizinha. Bom dia, galera! Estamos aqui de volta com o nosso designer convidado Ricardo Pimenta. Para quem não conhece, o Ricardo Pimenta é designer de automóveis, ilustrador e coordenador do curso Transportation do Instituto Europeu de Design. Está aqui com o Pimenta pode se deliciar do nosso café da manhã que a gente preparou especialmente para ele, que é o nosso chá, o chocomate, que é chocolate com chá mate, para ele poder compartilhar cada vez mais conosco as suas experiências e habilidades da profissão. Então, Pimenta, você pode experimentar do nosso chá. Obrigado. Para se soltar o máximo possível e trocar com a gente todo o seu conhecimento. Saúde. Gostou? Bom, hein? Que bom. Então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente gostaria que você falasse como que você começou o seu interesse pela área de design, como é que suscitou essa vontade desde quando você era novo e tudo mais.
A área, o meu interesse pela área de design, a gente não sabe como começou, né? Eu, quando era criança, gostava muito de desenhar. E ficava desenhando carrinhos, assim, principalmente na área automobilística, assim, né? Porque eu gostava de fazer os desenhos e imaginar como se eles fossem reais, né? Então era um hábito que eu tinha desde criança. Depois eu fui desenvolvendo isso, mas eu nunca fiz um curso específico. Até por causa da época, né? Na época que eu era criança, a palavra design nem existia, né? No máximo era desenho industrial, mas mesmo assim eu não fazia a menor ideia de que existia essa profissão. Quando fiquei mais adolescente, tal, assim, entre 14 e 20 anos, eu comecei a fazer arquitetura. Como eu gostava de desenhar automóveis, mas não existia curso sobre isso, a coisa mais próxima que eu conseguia ter, que eu pudesse criar coisas que eu imaginava, era arquitetura, né? Então eu fiz um curso de arquitetura, tal, não cheguei a me formar, eu larguei logo, faltando no último ano. Assim eu larguei, porque daí eu descobri que existia um curso de design, né? E conversando com o diretor da General Motors na época, ele me falou, ó, você tem que fazer um curso de desenho industrial e aí você consegue trabalhar com a gente como designer, né, para desenhar automóveis, senão não pode. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu larguei tudo, falei, não quero mais saber de arquitetura, né, e fui fazer um curso de desenho industrial, né, foi aí que eu comecei a entrar na área e ter as informações necessárias daquilo que eu queria, né. Explica pra gente, assim, como que é o processo de criação de um carro, assim, qual é a média do tempo para essa criação? Como que é esse processo? Então, a média de criação, não só de um carro, na verdade é de qualquer tipo de produto. Eles são muito parecidos, né? Então, no caso do automóvel, nós precisamos saber aonde esse carro vai ser lançado, né? Se é um carro que vai ser só lançado no Brasil, ou ele vai ser lançado no mundo todo. Então, a gente primeiro precisa saber exatamente quais são os caminhos desse automóvel. Depois disso daí, a gente faz um estudo cultural, né, que é o que a gente aprende normalmente na universidade, estudo de campo, pesquisa o que existe no mercado, tenta achar alguma problemática nos produtos que já existem na rua, da mesma categoria que você vai estar criando, e aí sim você parte depois para a geração de ideias, de desenhos, de sketches, né, para se formatar alguma linha de raciocínio. Então a média disso de você criar só um styling, que a gente chama, que é pegar um carro que já existe, fazer um modelo novo, né, novo Uno, novo Volkswagen, enfim, novo Gol, né, esse tipo de coisa, a gente leva uma média de um ano e 4 meses, um ano e meio, assim, por aí. Um styling, agora Nossa, bastante tempo. Um projeto novo mesmo, começando do zero, você tem uma média de 3 anos, aí, 2 anos e meio, 3 anos. Nossa, tudo isso. Dependendo da empresa. E é uma média rápida, assim. E a equipe que trabalha junto? A equipe é muito grande? É grande. Normalmente dentro de uma montadora você tem isso tudo dividido, né? Então a parte dos designs que criam, a parte dos designs que modelam, a parte dos designs que trabalham com a engenharia, que resolvem problemas de detalhes, então é tudo bem dividido, assim, né? E obviamente cada um desses profissionais vai entrar numa determinada fase desse projeto. Então depois que a gente acabou os sketches, o diretor aprovou a ideia que vai ser desenvolvida, aí entra os modeladores, né? Modeladores em clay, que a gente faz um modelo volumétrico em escala reduzida para ver se a ideia do papel fica tão boa na ideia volumétrica. E daí pra frente vai sendo uma guerra, assim, porque a gente vai sempre... O que fica bom no papel não fica bom no volumétrico. A gente precisa de um outro profissional para ficar ajeitando, deixando mais bonito e tal, resolvendo problemas que a gente não identificou no desenho, né? Então, por isso que demora um pouco. Apesar que não é tão demorado, mas é cuidadoso, né, o processo, né? Isso é importante. E você considera, assim, que o mercado para automobilismo é restrito ou você acha que não? Não sei se restrito seria a palavra certa, assim. O mercado para automobilismo hoje no Brasil está crescendo muito, né? E as empresas, as multinacionais, não só as que estão já implantadas no Brasil, mas fora do Brasil, estão buscando muito profissionais do Brasil para levar para fora, né? Porque o Brasil ele é um país assim, que tem uma mistura de cultura muito grande. E lá fora, eles não têm isso. Então, o cara que nasceu na Alemanha, nesses países aí, ele tem uma cultura que ele segue aquela, aí todos são muito parecidos,
O cara que nasceu no Japão, ele tem aquela cultura que é muito parecida. Aqui no Brasil a gente tem a mistura de tudo isso daí, né? Então a gente acaba sendo mais... o nosso desenvolvimento de criação é mais livre do que o deles, né? Então eles gostam bastante disso. E quando você entrou na General Motors, assim, quanto tempo foi de preparo para você poder entrar nessa empresa, que é uma empresa grande, que tem nome? Como é que foi esse... Então, normalmente essas empresas, eles contratam estagiários, né? Então você entra como estagiário e durante um ano você passa por todos os departamentos. Então você passa pelo departamento de escravidão, né? Que eles te colocam para fazer tudo que eles não querem fazer, né? Recortar papel, limpar o chão, essas coisas. Você fica lá, né? Desenhar que é bom nada. Não, né? você fica só olhando, né? É assim que se faz, fica olhando. Depois dali você vai para outro departamento. Geralmente é uma média de 1 mês ou 2 meses para cada departamento, né? Depois daí você vai para a parte de interiores, né? Que a gente chama de color trim. Então você fica vendo como é que desenvolve a parte interior, ele te passa algumas coisas para você fazer, para você resolver. Depois de uns 2 meses, você resolveu ali e tal, você vai para a parte de design de exterior. Aí você fica desenhando o carro, que é aquilo que você quer, né? Fica desenhando e tal, aí acaba, você passa a ter um contato com a engenharia. Então você vai passando por todos os departamentos, modeladores de clay. Então durante um ano você passou por todos os departamentos. Aí você tem um conhecimento mínimo, né, de cada área ali. Todos os processos da Porque área. quando você vai desenvolver o projeto, você acaba tendo que mexer em tudo, né? Você não pode... eu vou desenhar a frente do carro, meu amigo vai desenhar a traseira. Isso não existe, né? O automóvel, quando você olha ele na rua, ou você vai numa loja comprar um automóvel, você olha ele como você olha um produto. Você olha o todo dele, depois você começa a ver detalhes. Você não olha, nossa, que maçaneta linda desse carro, né? Eu adorei, quero essa maçaneta na minha garagem. Não, você olha tudo, depois você começa a ver coisas que você gosta, que você não gosta. Os detalhes. E aí você pondera, não gostei muito disso aqui, mas no geral ele é bonito, então você leva. E na General Motors, teve algum carro que você estava desenvolvendo, que foi um desafio muito grande, assim, falando, nossa, esse me deu um pouco de dor de cabeça até para estar desenvolvendo? Desafio, todos os carros são um desafio grande, assim, né? Porque cada um tem o seu problema específico. Mas na época que eu trabalhei na GM, eu participei basicamente do projeto do Celta e fiz alguns trabalhos com a Silverado, né? Que era a geração 3 e tal. E ela nem foi lançada no Brasil, foi lançada fora do Brasil. O Brasil foi na época a Silverado foi um carro que veio para o Brasil, um carro bonito, só que ele não deu lucro para a montadora, né? Então ele foi dispensado, mas continuou vendendo em outras partes do mundo, né? Então, não foi bom aqui no Brasil. Então o brasileiro na época, cultural, então por isso que eu falei que é importante esse negócio de estudo cultural, né? O brasileiro não comprava esse carro, ele era muito grande, assim, alguns compravam, assim, mas ele não teve uma venda que gerasse um lucro para a empresa, né? Então eles cancelaram. Por isso que às vezes aqui no Brasil você vê um carro que é lançado, de repente ele some do mercado. Porque não foi feito um estudo muito bom de mercado e a cultura local não assimilou aquele automóvel e ele acabou dando prejuízo para a empresa. Todo aquele trabalho de trazer, montar o carro, acabou dando prejuízo. Aí eles tiram rapidinho do mercado, né? Porque senão não compensa. Né? E você acha que o processo de criação de carros para colecionadores, carros de brinquedos estilo Hot Wheels, é o mesmo processo criativo de um carro? Não é o mesmo. O processo de criar um brinquedo, Hot Wheels, ou carrinhos, ou seja qual for, você tem uma liberdade que você não tem numa montadora, né? Como na montadora, você tem que estudar os países que vai ser lançado, a cultura, as informações. Nós trabalhamos muito com linhas de continuidade, de como é que o olho percorre a superfície daquele carro. Então a gente tem um detalhe de acabamento que um brinquedo não precisa. O brinquedo você tem liberdade. Vamos pegar, você citou Hot Wheels, você pode fazer o que você quiser ali, né? Desde que ele tenha 4 rodas, você monta o que você quiser em cima, tal. Você pega fontes de referências, de informações totalmente, né, alucinógenas, né, nesse sentido, né? Você põe um chazinho, mas você começa a desenhar, né? Aí você já começa a viajar. Lá numa montadora não, você tem um diretor lá e você tem uma linha de raciocínio, o carro tem que ter um detalhamento assim que o brinquedo não precisa, né? Eu acho que o raciocínio é totalmente diferente.
Mas legal. E com essa onda assim de... Dá um intervalo. Onda, onda, olha a onda. Dá um intervalinho. E na sua opinião, assim, quais são os automóveis mais belos, mais bem feitos, bacanas, assim, do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil? Normalmente são os que eu faço. Eu tenho um amigo que fala muito isso aí, né? Qual o melhor carro? Os que eu faço. Mas na área automobilística é difícil, essa pergunta é meio sem resposta, assim, porque cada país tem uma característica interessante de fabricação, né? Então, eu gosto muito dos carros europeus, assim, essa linha da Bauhaus, a forma segue a função, o belo por si, eu acho interessante isso. Evita que os carros tenham excesso de informação. Então, eu acho que quanto mais clean for o desenho do automóvel, mais bem resolvido forem as informações, mais bonito ele fica. Quanto mais apetrecho você coloca, mais informações você coloca na superfície de um produto ou no automóvel, é sinal de que você teve problemas para resolver aquela superfície, você tentou maquiar ele com uma outra informação. E cada vez que você botar uma informação a mais, você tem que botar outras para resolver aquilo lá, para criar um conjunto bonito. E quando você vê, você cria um carro cheio de informação, né? E qual que é a sua opinião, assim, sobre os automóveis contemporâneos? Então, os contemporâneos, né? Hoje eu acho que o automóvel é um produto que ele está sempre mudando de cara. Então não existe uma fórmula assim, vai ser sempre assim. A cada 10 anos começa a dar uma mudança nessas fórmulas, né? Mas eu acho que o carro ainda ele não atingiu o ápice dele de é assim que se faz um veículo. Eu vejo muito como se fosse um bebê ainda, ele não tem um rosto formado, uma forma já, né, equacionada ali certinha, ele tá engatinhando ainda, né? Então, hoje está tendo uma confusão, assim, eu acho, nas linhas de desenho dos carros, essa mudança também de país. Hoje os coreanos, os indianos, os chineses, eles estão mandando mais do que há 10 anos atrás, que eram os europeus, os carros alemães, esse tipo de coisa, né? Então o que acontece? A cultura mudou, então os carros estão mudando também e ele não está com uma forma bem definida ainda. Isso aí a poeira está no alto, ele está se assentando, né? Então eu acho que o caminho do automóvel está muito indefinido hoje, né? Vendo esse estudo assim, de mercado, essas possibilidades de pesquisa, você considera importante para o designer estar estudando a área de marketing, estudando mais o mercado, fazer um concurso para estar ajudando, auxiliando ele a entender de que caminho que está indo o design de automóveis? Sim, é fundamental, né? Então, é isso que eu falo. Se você não tiver uma pesquisa cultural, da onde está se encaminhando, quem são as pessoas que você está olhando como inspiração, quais são os países que estão consumindo mais automobilismo, se você não ficar atento a esse tipo de informação, você erra feio. Porque daí você vai botar um produto no mercado que não está acompanhando as tendências mundiais e tal, né? Então você vai acabar fazendo algo que ninguém vai comprar. No caso de um automóvel, é um custo muito alto, né, para você dar um tiro no pé desse, né? Sim. Então você tem que tomar cuidado. Então a pesquisa é fundamental, você tem que seguir, e no caso do design, você tem que ter uma visão meio que de 10 anos à frente. Normalmente quando a gente trabalha com criação de carro, a gente tem essa visão, né, para daqui 10 anos, porque o carro leva uma média de 3, 4 anos para se consolidar no mercado, e mais uns 5, 6 anos de venda e tal. Se der certo, você vai fazendo o styling do carro, ele vai continuando. E Pimenta, conta aqui pra gente o que você acha dos carros que estão surgindo voltado para essa modalidade de design sustentável, assim, que preocupação que as empresas têm tido, tem já muitos projetos sendo elaborados dessa maneira, preocupação da poluição ao meio ambiente ou compactados questão do espaço. Então, esse tema é complicado na indústria automobilística, porque normalmente na confecção de um carro você não pode ter produtos
como que fala, reciclados ou utilizáveis. Porque ali você envolve não só o design, mas um automóvel ele envolve segurança, tecnologia, tem uma série de especificações muito complexas, né? Porque você tem vidas ali dentro, né? Então você não pode ficar usando materiais de segunda e terceira linha para botar nesse tipo de produto, né? Entendi. Mas e os carros compactados? Você acha que está tendo boa aceitação do público aqui no mercado brasileiro? Como assim, compactados? Os carros quando diminui o espaço. Tipo, o Smart que né, diminuiu bastante o tamanho. Então, isso aí, eu não sei se é a melhor solução. Assim, às vezes eles usam isso aí como uma solução. Carros grandes no trânsito, aumenta o trânsito, tal, não sei o quê. Né? Mas você fazer um carro pequeno e jogar no mercado, o que vai acontecer? Vai gerar um trânsito de carros pequenos. Não vai mudar muito. O problema do Brasil e de outros países não é os carros que estão na rua, mas a estrutura de ruas, as estruturas viárias que existem no país, elas não estão conformadas para o crescimento que está tendo. Né? Em outros países você já tem isso bem desenvolvido. Se a gente tivesse no Brasil, vamos pegar um exemplo, se a gente usasse mais as áreas fluviais que nós temos no país e ferroviárias que poderiam ser feitas no país, você ia tirar mais da metade do que existe caminhão que está circulando dentro da cidade. São Paulo, quando você pega aí algumas marginais aí, você não consegue dar tanto caminhão que tem ali, engarrafamentos. Tem que se ver bem mesmo quais são as necessidades mais coerentes para você colocar na rua hoje em automóveis. Por isso que é importante, eu sempre falo muito isso aí, essa pesquisa cultural, pesquisa de campo, ver o que está acontecendo nas cidades, para você fazer o melhor produto para aquilo ali. Senão você vai fazer mais um carro. Desenhei um carro, legal. Você desenhou mais um carro para botar na rua. Qual o diferencial dele? Nenhum, tem um design bonito. A palavra design não é só fazer um carro bonito, ela envolve muito mais do que isso, né? Ela envolve soluções interessantes, né, dentro daquele ambiente. Né? A funcionalidade, né? Funcionalidade, materiais, enfim, essas problemáticas. Um carro pequeno é a solução? Eu não vejo como solução. Um carro elétrico é a solução? Como se fala tanto de carro elétrico, eu não vejo como solução, porque para você produzir um carro elétrico, você agride a natureza tanto quanto um carro normal. Para você criar as baterias, enfim, se você for pesquisar a fundo de onde vem aqueles materiais para criar esse carro elétrico, ele é tão destrutivo quanto qualquer outro automóvel, né? No meio de fabricação. Entendi. E quando a gente fala sobre transportation, mobilidade, envolve não só carros, mas como outros meios de transporte. Você acha que o mercado está crescendo também nesses outros veículos? Metrô Sim, que é um problema então, o mercado de foguetes hoje no Brasil está crescendo a horrores. Não, tô brincando. Mas o que acontece aqui no Brasil que eu acho que está crescendo muito é a aeronáutica. A aeronáutica no Brasil é um mercado interessante, né? Devido à nossa orla e tal, você consegue fazer viagens tão confortáveis quanto as viagens que você faz com automóvel. Você consegue morar dentro daquele meio de transporte, daquele barco. No carro você não consegue morar, apesar que eu já dormi várias vezes dentro do meu carro, né? Mas, enfim, você tem outras áreas tão interessantes quanto o carro, né? A palavra transportation é muito abrangente, né? Então você tem a parte de ferrovias, que infelizmente no Brasil não é uma coisa tão explorada assim, mas se fosse, ia ser bem interessante. Assim. E você acha que tem bastante assim, cursos para logística de transportes? Porque às vezes, né, a solução está por outro caminho, né? As pessoas estudando mais isso, conseguiria solucionar esses problemas que você falou de vias, né? Aumentar o número de vias no Brasil e até mesmo outras formas de um metrô, um transporte público estar funcionando, né? Outras linhas que realmente vão comportar, né? O público que cresce bastante e que o transporte não acompanha. Eu acho que aqui no Brasil não tem isso. Talvez tenha em alguns pontos bem específicos, algum curso ou outro assim, mas eu desconheço que existe uma cultura de soluções disso daí. Eu conheço até pessoas que trabalham no metrô e em outras empresas assim que fazem um estudo sobre esse tipo de problema. Mas não é uma informação que você acha com facilidade. Isso é uma coisa muito pessoal, assim. Então, quem trabalha com transporte acaba observando isso. Quem trabalha com determinada coisa fica observando, descobri, mas é uma coisa muito pessoal, assim, né? Você é meio autodidata com isso
e desenvolve a sua técnica de observação para esse tipo de problema, né? Os cursos que eu conheço são os cursos na área de desenvolvimento de projetos mesmo, automobilísticos, né? Como o do Instituto Europeu de Design, temos na FAAP. Eu mesmo vou lançar um curso agora em setembro, que é sobre design de carros esportivos. Então vai ser dentro de uma fábrica mesmo, de um super esportivo, que é feito aqui no Brasil, chamado Vorax, né? E a gente vai ensinar as pessoas como a desenhar, como criar, qual é o processo de desenvolvimento técnico, não só ficar desenhando, fazendo o que quer, mas o que pode ser feito dentro daquelas informações e tal. Então esses cursos existem, a gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo alguns aí para o mês de setembro, que não são em universidades, são cursos particulares mesmo, dentro de uma indústria mesmo, né? Helicóptero, trem, metrô. Metrô Sim, que é um problema. Então, o muito mercado grande. de foguetes hoje no Brasil está crescendo a horrores. Não, tô brincando. E mudando um pouco de assunto, assim, a gente gostaria de saber como que foi a sua experiência de trabalho na Disney Brasil. Você contar um pouco pra gente como é que começou, como é que... Não vou contar. É muita pergunta, né? Não, a Disney, eu trabalhei na Disney numa época, mas foi assim, eu era estudante, como todo estudante eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? E precisava entrar na área, eu gostava de desenhar, não queria ficar fazendo outras coisas que não fossem envolvidas com desenho. E daí eu fiquei sabendo na época que tinha um estúdio da Disney ali na Angélica, na época era o mesmo prédio da W Brasil, uma agência publicitária. Aí eu falei, nossa, né, eu vou lá, né, sei lá, vai que dá um azar, o cara vai com a minha cara, né. Aí eu fui lá, assim, deu um azar, assim, o cara foi com a minha cara, né. Deu azar. Aí eu entrei lá, levei meu portfólio e tal, tinha desenhos, ilustrações de carro, né, essas coisas. Mas na Disney Brasil você entrou antes de entrar na GM? Foi bem antes. Tá. Bem antes. Só que lá o que eu fazia? Eu não ficava desenhando personagens para cinema, esse tipo de coisa. A Disney aqui no Brasil, na época que eu trabalhei ali, ela desenvolvia produtos referentes aos personagens. Então, sabe, ia ser lançado, na época a gente estava lançando Pocahontas, que era um desenho da Disney, tal, da Indiazinha. Então a gente começava a desenvolver produtos com cara dos personagens. Então o processo criativo era bacana, assim, porque tudo que a gente olhava virava, vamos pegar o Mickey, vai. Vamos fazer, o que eu posso fazer? A xícara do Mickey, a bolacha do Mickey, o bolo do Mickey, o patê do Mickey, tudo virava o personagem, né? Então a gente ficava desenhando os produtos e tal, da melhor forma para produzir aquilo. Então era um processo bem livre, assim, de criação, mas era com produtos, não era referente a personagens. Os personagens já vinham prontos. A gente só criava um mercado de produtos para vender junto com o lançamento do filme e tal, todas essas coisas, né? Legal. E você tem alguma coisa que você ainda queira fazer na sua carreira, que você ainda não realizou e tudo mais? A gente sempre tem, né? Mas eu não sei exatamente o que eu quero. Eu já fiz quase tudo que eu queria, assim, né? Mas tem bastante coisa, assim. Eu adoraria trabalhar na indústria de cinema, por exemplo, né? Deve ser uma coisa bacana. A gente agora vai fazer algumas perguntas para você que nossos internautas mandaram. Nós temos aqui o primeiro, que é o Eric Zompeiro, arquiteto. Ele diz: Pimenta, qual a importância da formação multidisciplinar do design e sobre a função social e atuação ética dos profissionais de design? Eu acho que a formação multidisciplinar, ela ajuda muito na hora de resolver, de fechar uma ideia, né? Porque quanto mais informação você tiver sobre várias áreas específicas, você consegue ter mais soluções interessantes para finalizar esse projeto. Quanto menos informação você tiver,
pior é o seu processo criativo também, né? Porque, sei lá, eu só conheço plástico. E me pediram um produto com metal. Eu não conheço nada de metal, não faço a menor ideia sobre estampa, sobre chapa, sobre nada. Eu vou ter muita dificuldade para resolver esse problema. E às vezes eu até acabo abandonando o projeto. Então essa formação multidisciplinar, eu acho que ela vai envolver isso aí, né? Quanto mais informação você tiver sobre o que está acontecendo no mercado, no mundo, desse tipo, ela vai te ajudar também a realizar um projeto bem feito. Legal. E a Bárbara Cipriano, nutricionista, ela pergunta como que você definiria a principal característica do design automotivo brasileiro? Então, o designer automotivo brasileiro, eu vejo que ele está entre os melhores do mundo hoje. Você tem aí grandes profissionais brasileiros que, você pega aí Raul Pires, né, e outros designers aí que estão pelo mundo aí que fizeram nomes, né? Mas porque no Brasil você tem uma cultura muito misturada você tem cultura europeia. Pega São Paulo mesmo, você tem bairros aqui que só tem italianos, japoneses, europeus, judeus, você tem toda essa mistura de cultura. Então, aqui no Brasil, a gente consegue pegar tudo isso e transformar isso num produto que agrade a quase todos. Então, o design brasileiro, ele tem essa característica, né? Ele é um profissional multifacetado, né? Essa palavra é horrível. Cara cheio de pontas, né? Mas ele tem essa característica. Já outros povos não têm isso, né? Por isso que a gente consegue, às vezes, ter soluções mais interessantes ou até mais rápidas, né? Então, eu vejo como... Se eu tivesse uma multinacional fora do país, eu contrataria um brasileiro. Ai, ai. E a terceira pergunta é do Fernando Rodrigues da Silva, engenheiro de produção. Ele pergunta: qual a sua perspectiva do mercado de personalização de automóveis, tanto no Brasil quanto no mercado internacional? Então, boa pergunta essa. O mercado de personalização aqui no Brasil, ele é um mercado muito recente ainda, eu acho. E o que está faltando aqui no Brasil são profissionais com bom gosto para desenvolver esse tipo de produto, né? Porque aqui no Brasil eu observo muito uma cultura de, quando você fala em personalização de automóveis, é você pegar um monte de peça de marcas diferentes e tal, cromadas, e enfiar no carro e falar que você personalizou o seu carro. Isso não é um fato, né? A gente precisa ter profissionais com mais informação sobre isso, sobre estudos de design, sobre importância de materiais, misturas de cores, enfim, ter um entendimento mais aprofundado sobre muitas informações para você conseguir fazer um produto interessante. Aqui no Brasil a gente não tem muito, eu conheço alguns caras muito bons aqui, mas são alguns, eu gostaria muito que fosse a maioria, né, que não é. Então você tem que tomar cuidado quando você fala em personalização para você não criar um produto cheio de, sei lá, de peças, de informações, sem que elas se conversem e tenham uma boa finalização, um bom resultado visual. Eu fico pensando agora, você falando, que eu acho que de repente para auxiliar esse profissional a personalizar o carro com a cara do cliente, talvez tivesse que ter um programa que auxiliasse nisso. Um curso de design, por exemplo, ajuda muito esse profissional a ter mais informações sobre isso. Esse curso que eu vou fazer agora lá sobre design de carro esportivo, ajudaria muito. Tem muita informação interessante sobre isso, tal, até porque vai ser feito dentro de uma fábrica com um super esportivo, né, que o target do carro foi Ferrari e Lamborghini. Que legal. Né? Tem algum software que auxilia, de repente, na escolha das ferramentas já para o carro, ou não existe ainda? Não, isso não existe. O software não vai resolver o seu problema. Ele vai dinamizar a sua execução, não resolver o seu problema. Né? Muita gente acha que ter um computador pancada, com software de ponta, você vai fazer projetos ótimos. Não, porque eu estou te perguntando isso, porque na área de design interiores tem um programa gráfico que o pessoal utiliza mais na área de móveis planejados, assim. O SketchUp, né? Não, é o Promob, que eles juntam várias marcas de maçaneta, geladeira, micro-ondas,
juntam tudo num programa só, e a pessoa vai selecionando conforme a cara do cliente. De repente, né, é que eu não entendo muito na área de automóveis, Não, entendi. juntar-se outras marcas... Mas eu vejo, isso aí que você está me falando, eu vejo assim, ele pode ser muito dinâmico para a empresa, para você fazer coisas rápidas, mas ele não é, eu acredito que não seja muito dinâmico na parte de criação. Então você sempre vai ter aqueles projetos com a mesma cara, sempre modulares, muda aqui, põe isso aqui, mas você não tem... Na carroceria, você não tem um DNA do seu trabalho nisso daí. Você só tem um software que resolve informações rápidas ali, mas sem trabalhar muito com design ou informações mais de bom gosto, assim. Você fica amarrado ao software, né? O que ele pode fazer, não o que você pode criar, né? Isso é importante. Entendi. E a última pergunta é da Priscila Cipriano da Costa. Ela fez uma pergunta, na verdade, próximo do que a gente já discutiu, na verdade, praticamente igual. Quais são os desafios diários e em longo prazo dos projetos em uma montadora? O maior desafio que eu sempre vejo em uma montadora é você tentar adivinhar, como eu falei, a gente pensa normalmente 10 anos à frente. Então, não quer dizer que o fato da gente pensar, ter todo esse estudo, essas pesquisas, não quer dizer que a gente vai acertar. Então esse é um dos maiores desafios, é você, além de ter toda essa informação, você acertar o tiro ali, né? Isso é complicado. Eu sempre cito um exemplo interessante, assim, que nos anos 70, você pegar livros, assim, o pessoal que trabalhava com automóveis e transportes em geral, eles achavam que no ano 2000 os carros iam voar, que as coisas iam ser tudo diferente, né? Isso, teletransportar, tinha toda essa visão, né? Quando chegou no ano 2000, não aconteceu nada, né? Nem o bug do milênio funcionou, né? Então, isso é um desafio, porque você se prepara, você põe algo no mercado, já visualizando aquilo lá na frente, às vezes não deu errado, né? E assim, deu tão errado que você ainda quebrou a sua empresa, porque você investiu acreditando naquilo e tal, mas o que acontece? Durante 10 anos de tempo que passa, nesse prazo pode entrar uma tecnologia nesse período que vai mudar totalmente a linha de raciocínio de projetos, automóveis, seja lá o que for, né? Por exemplo, carros elétricos. Então o cara que está há 10 anos atrás imaginando para 10 anos à frente que vai fazer um carro super legal a combustão, tal, super esportivo, que bebe pra caramba, que vai ter alta velocidade. De repente entrou uma crise do petróleo no meio dessa brincadeira que o cara dançou, né? Todo o projeto dele teve que ser jogado fora. Porque os carros vão ter que ser econômicos, vão ser elétricos, então a arquitetura de construção desses automóveis ou desses produtos vão ser diferentes. Não vai ter mais espaço para motor frontal, como é que a gente vai fazer o design disso? Entendeu? Então quebra tudo, né? Então esse é um desafio, você conseguir interpretar com inteligência quais são as mudanças do mercado e como você vai conseguir chegar 10 anos à frente, estando à frente da sua concorrência dentro daquilo que você está fazendo, né? Isso é um desafio grande, assim. A indústria automobilística sofre muito com isso. Sofre não, né? Ela tem muito isso daí como desafio, né? Entendi. E a gente vai pedir para você agora deixar o seu contato e falar para os internautas... Contato. Para os internautas, os cursos que você está realizando e alguns projetos futuros que você também pode até ter. O meu contato, eu tenho o Facebook, né? Eu acho que é o único contato que eu tenho, né? Eu não sei nem o telefone de cor. Mas quem quiser me achar é Ricardo Pimenta, tem no Facebook, tem milhares, na verdade, Ricardo Pimenta, mas eu acho que com desenhos e tal, acho que sou só eu. Então você pode procurar, tem alguns artistas plásticos lá com o mesmo nome que eu estive vendo e tal. Mas acho que não tá difícil me achar lá. Tem desenhos no meu Face, tem um monte de coisa aí, bastante contatos de pessoas que trabalham na área de design e criação em geral. Quer deixar algum e-mail? De repente as pessoas podem fazer por e-mail. E-mail, bem lembrado, né? O meu e-mail é pimenta, RI no final, de Ricardo, pimentari, @hotmail.com. Então se alguém quiser entrar em contato comigo, falar, conversar, fazer um network aí, eu sempre respondo, assim. Às vezes eu esqueço, assim, demora um pouco, mas eu respondo. E tem alguma dica que você quer deixar para os internautas, para os designers de mobilidade que estão entrando? A dica que eu tenho é assim, se você quer entrar na área automobilística, na área de criação em geral, você tem que ser o melhor, não adianta estar entre os médios e os piores.
E ser o melhor não é eu sou mais inteligente ou aquele é mais inteligente. Você tem que praticar todo dia. Todo dia você tem que tirar um momento do seu dia lá e, se for na parte de desenho, ficar desenhando, pesquisando, vendo como que os caras resolveram, reproduzindo desenhos que você goste para ver como é que foi a linha de continuidade que foi utilizada e tal. E depois você, obviamente, você vai melhorando com o passar do tempo. E aí você vai fazendo cursos também que são bem interessantes, né? Quanto mais informação você tiver, e hoje você tem disponível isso na internet, e aqui em São Paulo mesmo você tem vários cursos relacionados ao automobilismo. Ah, legal. Então, para finalizar o nosso programa, a gente pede para o artista, designer que foi convidado, para ele fazer uma ilustração na tigela, que é o símbolo do bloco Cerimônia do Chá, que é o compartilhamento do conhecimento, né? Então você vai deixar uma marquinha aqui para os nossos internautas que vão receber posteriormente como brinde, que a gente vai estar sorteando. Ok. Code monkey, get up, get coffee. Code monkey, go to job. Code monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say code monkey very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do code monkey think? Code monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code monkey not say it out loud. Code monkey not crazy, just proud. Code monkey like Fritos. Code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Aqui nos anos 60, nos anos 70, assim, todo o design de automóvel, todo o design, principalmente nos Estados Unidos, era voltado para a automobilística. Então, aquelas geladeiras tinham detalhes de para-choque de carro, aquelas batedeiras de bolo tinham forma de turbinas, de automóveis, um negócio... Era bem bacana, assim, né? Estamos de volta com o nosso programa Chá e Poesia e trazendo aqui no nosso bloco, na chaleira, o terceiro prêmio Agostinho de Cultura. O Prêmio Agostinho de Cultura é um prêmio literário infanto-juvenil dividido em 5 categorias e que premiará o vencedor da melhor obra com uma publicação do seu livro no valor de R$2.000. Para participar, o candidato deve remeter via correio um envelope lacrado para o seguinte endereço: Editora Adonis, Terceiro Prêmio Agostinho de Cultura 2012, endereço: Rua do Acetato, 189, Distrito Industrial Abdul Najar, Americana, São Paulo. CEP 13474-763. Maiores informações no blog www.concursosliterários.blogspot.com.br. Gente, e esse foi o Chá e Poesia dessa semana. Espero que tenham gostado e espero vocês para o próximo programa. Joy is not the same without